Muito feliz que você está aqui. Que demais. Feliz demais pelo convite, minha querida. Gratidão por lembrar de mim, por abrir esse espaço para a gente poder se encontrar mais um pouco, matar saudades, né? Com certeza. Não, a Bruna é uma amiga muito querida. Para quem está assistindo ao vivo ou vai assistir gravado, a gente se conectou num curso e desde então a gente realmente se tornou amiga e se conectou de verdade. E ela é uma pessoa incrível. No final, eu vou falar para vocês seguirem ela e tudo mais. Mas eu quero começar perguntando qual foi a história de transformação na tua vida. Momentos, né, fazem com que a gente mude a rota, né? E só que a gente precisa estar atenta e estar no estado de presença para reconhecer, porque uma coisa que eu falo muito para as minhas interagentes é: existem milagres acontecendo a todo momento. Existem sinais, a conversa entre nós e a fonte divina acontece a todo momento. A nossa história de vida é um grande diálogo entre nós e a fonte, né? E se a gente tiver no estado de presença, a gente reconhece esse diálogo, reconhece essa chamada de atenção, tipo, olha mais para cá, olha mais para lá, e as coisas acontecem quando a gente está atenta, né? Então, quando você me perguntou isso, eu fiquei pensando, eu escrevi algumas, né? Porque eu falei assim, deixa eu pensar em algumas coisas interessantes que aconteceram na minha vida. Até agora eu estava descendo para começar a live e eu comentei com meu marido, falei, Gui, vou falar sobre isso, tá? Ele falou assim, fala o dia que a gente se conheceu, mudou tudo na tua vida. E mudou tudo na minha vida, né? Que Então, demais ele ter falado isso também. né? Eu falei, você tá falando de mim e de você, né? Então, quer dizer, são os encontros, né? Quantas coisas que a gente viveu depois, se a gente não tivesse se encontrado, feito um exercício juntas num evento, né? Num curso, e olhado com verdade uma para outra, a gente não estava aqui hoje, Com né? certeza, com certeza. Então, acho que a primeira coisa que, depois que eu escrevi alguns pontos de mudança na minha vida, de transformação, que eu reconheci entre eles é isso, eu estava presente. Então, por isso que aconteceu uma mudança, porque tantos outros sinais devem ter visto na minha vida, parecido, e eu não abracei a oportunidade, né? Então, anotem já a primeira dica da Bruna: presença. Acho que estado de presença, reconhecer isso, né? E então, assim, eu escolhi um momento para compartilhar com vocês que foi bem interessante. E eu acho, não tenho muita certeza, mas eu acho que você estava lá nesse dia. Ah, Foi no encontro com o Chris Gardner. Você estava? sim! Foi lá. Sim! Eu estava lá! Aquele evento foi incrível, né? Incrível. Foi assim, um banho de realidade, assim, para mim foi um divisor de águas em muitos aspectos, né? Para o meu marido também, ele se deu conta do quanto ele era um analfabeto financeiro, então as mudanças também aconteceram para ele. Mas para mim ali assistir o Chris falando sobre investimentos, só que ele estava falando sobre vida. Isso que. Nossa, perfeito. E aí eu falei, meu Deus, ele está aqui para oferecer o conhecimento dele em investimentos, que foi o grande boom da vida dele, né? A história de vida dele é essa, né? Ele sai de uma. Quem não conhece, né? O Chris Gardner é aquele homem investidor que foi um inspirador do livro, né? Busca da Felicidade, é isso, né? Em busca da felicidade, que tem até o filme com Will Smith. Will Smith. É. Isso. Então, todo mundo conhece essa história, ou já ouviu falar. Então, é uma biografia interessantíssima para a gente se debruçar, né, nas transformações que aconteceram na vida dele, né? Ele é um grande exemplo aí de que você está buscando. E ele estava falando sobre investimento, sobre esse olhar, essa prontidão, né, de ir em busca e tal. Só que o que me pegou ali, Ju, não foi só o conteúdo que ele trouxe, mas muito do contexto, que é o que o nosso amado, né, Black Singer fala, né? Não é a questão, não é o conteúdo, é o contexto.
E aquele contexto todo mudou a minha vida. Porque eu fiz psicologia, fiz 3 anos de psico, abandonei porque eu fazia perguntas que ainda não era a psicologia que ia me responder. E aí eu sofri um acidente de carro, tudo mudou e eu fui descobrir a naturologia, que só tinha tido 2 turmas antes de mim. E então eu sou a terceira turma de naturologia no Brasil. E aí eu aprendi a ser naturóloga como a universidade me formou, né? De uma forma muito, de uma clínica muito enrijecida, apesar de ser uma faculdade, né, tão integrativa e que quebra muitos paradigmas, mas eu aprendi a atender um paciente na maca, fazer uma análise, uma anamnese muito profunda do seu corpo físico, do seu corpo sutil, seus corpos sutis, mas era muito enrijecido. Eu tinha montado uma clínica, fiz, né, me dediquei ali, fiz especialização na psicossomática, mas eu não fazia aquilo com tanto amor quanto eu fiz na faculdade. E eu queria voltar para minha área de atuação, voltar para a naturologia, mas eu falei assim, mas aquilo não me preenche, sabe? Eu achava que a naturologia, o que me buscavam também na época, isso há 20 anos atrás, né, quando eu me formei, 22 anos atrás, não, acho que deu mais. 22 anos atrás, ninguém falava sobre saúde mental, como hoje se fala, florais, cristais, Nada. Muito né, pelo contrário, meditação, era até algo mais, como é que fala? esotérico, místico, meio que Esotérico, à isso. margem, né? Imagina, eu vim de uma família de médicos. Meus tios, meus primos, meu avô, meu marido, família inteira do meu marido, tudo muito médico. Então, nossa, vai fazer naturologia, você vai acender um incenso e torcer para dar certo, sabe? Assim, fazer uma macumba. Ninguém sabia o que que era isso. Ninguém sabia, né? Hoje as pessoas buscam, graças a Deus, né? Hoje as pessoas entendem o que que é um yoga terapia, uma meditação, né? Constelação, enfim. Só que eu só sabia fazer a naturologia do jeito que eu aprendi. Com o Chris, eu falei, ele tá falando sobre vida, sobre prontidão, sobre presença de alguma forma. Só que ele tá querendo nos instruir sobre investimento. Eu falei, ali parecia que tudo parou. As pessoas pararam, congelaram, sabe? A tela congelou assim, Sim, todo sim, mundo sim. parou para eu encontrar uma ideia assim. Eu posso fazer naturologia de uma forma que ninguém fez. E eu posso ser feliz. Porque naquela configuração, quem me procuravam eram as pessoas terminais de oncologia, porque minha cidade tem um hospital oncológico. Então, se assim, não deu nada certo, tenta na naturologia para ver se ela reza um Paranauê aí, vai dar certo. Então, vinha uma coisa muito no final para eu resgatar. Eu falei, gente, eu vou educar. Eu não preciso estar ali na maca medindo chakras, eu não preciso fazer tais procedimentos fitoterápicos, florais. Eu posso educar as pessoas a olharem para dentro, né? Eu posso educar as pessoas a entenderem que a natureza está dentro delas, e essa natureza que cura. Parecia que eu estava gigante. Eu tenho 1,5 m, mas eu me achei gigante. Tão tomada do espírito que eu tava naquele momento. Eu falei, uau! Falei, se ele tá falando de economia, números, investimento, que é uma coisa chata, que para mim era chato na época, e eu tô interessada. As pessoas podem falar sobre saúde, mas sem falar sobre estética ou sem, né? É sobre saúde integral, de uma maneira gostosa, divertida. E aí que eu voltei assim com a cabeça a milhão, a milhão. Mas eu sabia que aquilo ia dar certo. Que Sabe assim, demais. era só isso que eu precisava. E só faltava juntar uma peça na outra do quebra-cabeça. Aí que eu fui me debruçar e desenvolvi um método que chama Melhor de Mim, que é o que eu faço desde então, que é um método lindo,
que eu atendo mulheres, atendo homens em grupo individual, enfim, da minha maneira. E eu fui buscar assim, como que eu me curei? Porque eu tenho um monte de dores, né? Tinha um monte de coisas para consertar, muitas inseguranças, histórias mal resolvidas, como qualquer outra pessoa. Como Mas eu todos. fui cuidando de mim. E aí eu falei, eu vou pegar tudo que eu fiz comigo e eu vou ensinar as pessoas a nem precisarem passar por essas dores, elas se prevenirem, né? Elas se olharem, cuidarem de si, sem precisar de um manejo, né? Antes de precisar de qualquer coisa. Então, é acordar e beber uma água, abençoando a sua água, né? É você ter os seus momentos de pausa. É educar a mente para estar no presente e não ficar presa na linha do tempo. Então, tantas coisas que eu fui colocando para mim, e aí eu fui criando um método, e aí eu fui fazer imersão, fui dar aula, fui montar grupo, e aí eu falei, eu precisava de alguém que fizesse uma coisa de uma maneira que todo mundo fizesse e que ele reinventou, e eu falei, eu também posso reinventar, né? Fazer a La Bruna, a moda Bruna, a naturologia, Sim, né? sim. Não tirei a identidade da naturologia. Quem sou eu? Eu sou, né, a mais grata. Eu amo a minha medicina, mas eu pude fazer de uma forma que eu não tinha aprendido. Então isso, Ju, me trouxe de novo para minha profissão, que eu amo, que eu nasci para ser natural. Eu não nasci para ser mais nada. Eu nasci para ser o que eu faço no meu consultório. Eu amo, eu sei que eu entrego, mas eu ia deixar de fazer tudo isso, ter essa bênção diária, se eu tivesse insistido naquele formato, que para mim não era preenchedor, não era nutridor, sabe? Total. Aí tudo mudou. Tudo, 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 tudo. Aí hoje eu sou uma mulher realizada profissionalmente, pessoalmente, financeiramente, porque eu tava ali no Chris e eu falei, é isso que eu preciso fazer. Pegar essa mistura e fazer diferente. Então essa foi a mudança que Deixa eu quis eu te compartilhar com fazer uma você. pergunta. Além da presença, quando você estava ali vendo, porque ele estava falando sobre finanças, Uhum, né? O que que você sente que deu esse insight? Porque assim, até para a gente dar esse primeiro passo, você tem que ter coragem, você tem que estar aberto. Qual é a dica que você daria para as pessoas que que estão assistindo ao vivo ou que vão assistir gravado? Qual a dica você daria para essas pessoas? Porque você, naquele momento, não só a presença, como algo, teve um despertar aí dentro de você. uhum. Que dica você daria para as pessoas? Olha, Ju, eu acho que primeiro, antes da presença, na verdade, o que eu treino muito a minha mente é para estar vazia. Porque se eu coloco Nossa, expectativa, sabe, projeção, eu não consigo ler o que tem para mim. Então, eu tava vazia. Eu não tava com expectativas, eu tava ali querendo, tô absorvendo. Então, a minha presença só captou porque eu não tava assim, eu quero aprender investimentos com esse homem. Ai, eu quero ver como ele fala. Ai, quem é o cara do filme? Eu quero ver qual foi o pulo do gato dele. Então, não, eu tava ali vazia. Sabe, eu acho que é um pouco esvaziar do ego mesmo, é esvaziar de estar numa outra instância ali para ser preenchida do que vem, sem o filtro. Eu acho que é isso. você sabe que tem uma palavra em japonês que eu falo muito, que é o sosin. Na verdade, você escreve Assim. shoshin, né? Mas se você lê sosin. Significa mente de aprendiz, né? Hum, E aí, você falando isso, é justamente o que Sosin fala sobre a mente de aprendiz, entendeu? Você está incrível. aberto, Aham. entendeu? Por mais que você tivesse lá, você já sabia do histórico dele, do filme que foi baseado do livro e tudo mais,
você estava ali com a mente, e quando a gente tá com a mente de aprendiz, a gente volta a ser criança, então a gente tira os julgamentos, a gente tira tudo aquilo. Ah, eu já escutei isso. Nossa, ele vai falar sobre finanças. Então você tira todos os o que está em volta, que a gente às vezes se fecha, né, para Uhum, escutar e deixa de escutar outras coisas. E você começa a prestar atenção em algo que nem você sabe direito, entendeu? Porque você uhum. tá com aquela mente de tô escutando pela primeira vez, então vou absorver tudo. Quando você falou, me veio esse conceito japonês que eu até brinco com ele, porque apesar dele se escrever Shoshin, você lê sou sim. Aí eu sempre falo, eu sou sim uma mente aprendiz, eu sou sim. Vou usar isso também. Não, use. Vou, já anotei. Eu tô aqui com papel e caneta para aprender com você. Falei, vou Eu anotar, porque a sou Ju sempre me ensina. Sou sim. Eu sou sim, entendeu? Uma mente aprendiz, eu sou sim uma pessoa que quer conhecer mais coisas, que quer desenvolver mais habilidades. E quando você contou a sua história, a primeira coisa que me veio é: a Bruna tem uma mente, sou sim, que é de aprendiz, Olha né? que Porque você se abriu antes maravilha. da presença. Você Uhum, trouxe, você literalmente, porque você esvazia tudo aquilo, todos aqueles conceitos que você tem antes, e por mais que você tenha escutado 10, 20 vezes a mesma coisa, você vai lá e escuta, só que aí o seu olhar para aquilo é completamente diferente, porque você uhum. aprende uma coisa que você nunca prestou atenção. E Nunca é aí igual, né? A mesma forma, né? nunca, nunca. E eu achei perfeito, porque você falou o conceito sem ter falado a palavra, Sem entendeu? conhecer, Digo, né? Nossa, e você, como as palavras japonesas carregam, né? Tanto aprendizado, é uma palavra, mas assim, traz um movimento, né? É movimento mesmo, né? total. E tem esse conceito e te leva para um estágio maior ou um outro lugar, né? Sim, Então, muito. sou sim, é tudo isso. Então, É tudo aprendi isso, hoje. né? Incrível. É Eu só acho e que então tudo dessa isso, na vez. verdade, né? Você vira e fala, é muito. Então, eu achei demais isso que você falou, de verdade. Porque não, e o interessante é que você percebeu que antes da presença você se esvaziou, né? Uhum, uhum. Que demais isso. Porque senão se eu estaria ali carregada de muitas informações, aí estaria no comparativo, ou né, eu estaria com diálogos internos que me atrapalhariam e talvez eu não teria a mesma, provavelmente, né? Eu não teria absorvido isso e o insight não teria acontecido. E hoje você não estaria ajudando tantas pessoas, né? Nesse formato, com certeza não. Com certeza, ou talvez até desistiria, né, da naturologia no formato anterior, né? Porque você literalmente teve um outro olhar e criou a sua identidade dentro do seu método, né? Para ajudar outras pessoas e tudo mais. Sim, Que sim. demais isso. E, gente, a Bruna, ela é uma pessoa, ela não é porque ela é minha amiga, mas ela é uma pessoa incrível. Ela se dedica muito a tudo. Ela estuda bastante. No final, Sim. eu vou deixar sempre o arroba dela no final. Mas são histórias como essa da Bruna de transformação que a gente começa a ver se você está presente, né, ou com a mente do Sosim de aprendiz, você literalmente consegue mudar e transformar a sua vida. Bru, eu queria que você desse uma dica assim. O que é da Bruna? Qual a mudança que você percebeu naquela Bruna antes e essa Bruna de hoje? Ah, boa pergunta isso, porque eu visito algumas vezes essa Bruna,
né? E o quanto que eu tinha. E ainda, se eu não tô na presença, o meu automático continua sendo isso, e aí eu preciso prestar atenção para ajustar, porque o automático, o meu natural é agir dessa forma, mas é a rigidez, né? Muito Hum, rígida. Então, assim, eu aprendi aquilo. Eu não consigo inventar, por mais que eu sou uma pessoa que eu me considero criativa, porque eu sou libriana, gosto das artes, né? Eu gosto de receber gente, gosto de inventar comida. Criatividade é uma coisa que vai ok na minha vida. Mas essa criatividade não era a ponto de me trazer flexibilidade. Então, eu tinha uma rigidez comigo, uma rigidez com as pessoas que eu me relacionava, então tinha que ser a minha moda, a minha maneira, sabe? Então, quando meu marido passava no meu escritório, por exemplo, para dar um beijo ou para me entregar alguma coisa, e chegava com meu filho, que era pequenininho, eu ficava tensa, porque ali não era lugar de criança, era o lugar do meu trabalho. Sabe, assim, umas coisas assim, umas regras que eu criava para mim e que só me distanciava, né, de uma essência, né, que a essência ela é flexível, né? Ela vai, ela é orgânica. Eu estava longe da minha natureza, né? A rigidez me deixava muito longe da minha natureza, da minha essência. Então, tinha muita rigidez. E depois disso, que eu entendi que pela rigidez eu já não tinha conseguido nenhum sucesso, e aí eu fui trabalhar com a naturologia numa perspectiva muito diferente. Então, como educadora, mais, né, que uma das coisas que eu mais gosto é dar aula, amo atendimento, mas dar aula, eu tenho energia que não acaba, porque eu realmente estou tomada, né, de felicidade, de realização. E ali eu falei, se eu for rígida, não vai rolar, porque eu não vou ter a sabedoria de ouvir uma realidade diferente, né? De lidar com o diferente, com os interpés, com as situações, né? Eventos, as coisas acontecem, né? A gente tem que estar preparado para tudo. Então, eu fui trabalhar isso. Então, eu fui trabalhar dança, para mexer os quadris, para trabalhar as águas internas, né? Então, eu comecei a dançar muito, eu comecei a pegar aquarela, coisas que deixavam um trabalho de fluidez, para eu quebrar a minha rigidez, né? Então, assim, eu tenho artrite, sabe assim, eu tenho uns negocinhos nas minhas articulações, porque isso é um padrão de rigidez, falta, sabe, hidratar hidratar. as articulações. Então, eu era muito rígida, um padrão assim, talvez não, muito veio da minha necessidade de me proteger de coisas e pessoas. Aí eu fui descobrir, eu não preciso me defender de ninguém, eu confio no mundo. Então, fui trabalhando as minhas. é, os caminhos possíveis que eu encontrava para desenvolver mais flexibilidade. Hoje eu sou uma pessoa muito mais flexível, mas muito mais. Só que é sempre. Algumas coisas já são automáticas, graças a Deus eu consegui já as áreas mais fáceis, né? Mas Uhum. tem outras que eu ainda tenho que. Opa, não, assim não, não é legal. Não, assim eu já sei que não funciona. Então eu tenho que dar uma chamada. Mas algumas coisas eu já sou muito mais flexível com a minha filha, minha segunda filha, do que com o meu primeiro. Meu primeiro, tadinho. Bom, acho que primeiro filho todo mundo, né? É, é um teste, né? Isso. Mas a Nina é, tem, acho que, uma mãe muito mais flexível do que o Gabriel teve na infância. E os meus interagentes, à medida que eles vão chegando, eles também vão encontrando uma naturóloga mais flexível também. Entendi. E, gente, vocês viram a dica que a Bruna deu, né? Ela começou a dançar, ela utilizou aquarela para trazer mais flexibilidade, mais movimento para a vida dela. Então, quando alguém vira e fala assim: ah, não vou mudar porque é muito difícil, não tenho tempo, não tenho. Olha a dica que a Bruna deu. É algo muito mais simples que pode trazer mais flexibilidade. E trouxe, inclusive, ela falando do filho mesmo, dos filhos, né? A diferença entre um e outro.
o que que mudou, né? Justamente Uhum. por conta da sua mudança. Que demais, Bruna. Deixa eu, se eu fosse para eu te pedir uma dica assim, final, juntando tudo do que você já passou, que dica você daria para as pessoas que estão assistindo? Ou que vão assistir gravado, né? Quem está assistindo ao vivo ou que vai assistir gravado? Esvaziar a mente, fazer pausas ao longo do dia para reeducar essa mente que precisa aprender a silenciar. Então, nós fomos educadas, né? Principalmente nós ocidentais, vocês têm ainda uma cultura, né, que olha para o silêncio, né? Eu tenho uma querida na minha vida que você conhece, né, a Lu. Outro dia ela me mandou um vídeo do metrô no Japão, as pessoas silenciosas. Silenciosas. Falei, nossa, quase igualzinho, né, a Praça da Sé. O silêncio, né? Nossa Senhora, que paraíso, paraíso. Então, assim, nós fomos educadas a não ter uma mente silenciosa. Então, mente vazia é oficina do diabo. Nossa, isso é super comum ouvir quando era criança. Imagina, oficina de Deus, a mente vazia, né? É a oficina de Deus, da fonte. Então, como nós não fomos educadas a pausar, a treinar, mas é muito difícil. Meditação, eu não quero meditar, não nasci para isso. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, ah, mas eu não nasci para meditar, impossível, não, desiste, Bruna, me ensina outra coisa. Não pense em meditar, pense uma pausa de 1 a 2 minutos só. E comece assim, uma vez por semana. Se você não começar pequeno e pouco, sem a tua mente te trazer uma resistência, você nunca vai começar. Então não é igual academia, ah, eu vou me matricular e vou fazer todos os dias. Em 2 meses você parou já, você só está pagando e você não está mais indo. Né? Os educadores físicos falam que o que eu falo não vale a pena, no ponto de vista deles, que é falar assim, faz, mas vai uma vez por semana. Aí você vai até a hora que você acordar naquele dia, você já coloca a roupa de academia, você nem percebeu. Ali já pode ser que tenha um momento certo de você colocar 2 vezes por semana. Vai sem pressa, até que se torne automático. Então, com o silêncio, eu acho que para mim é a mesma coisa. Começa com pouco, acende uma vela, fica olhando a chama, deixa uma música de 1, 2 minutos tocar, acabou a música, levanta e vai fazer outra coisa. Até que isso seja algo menos desafiador, menos difícil ou menos chato, sei lá, até que você aumente ou o tempo ou a frequência. E aí você vai dando essa nutrição para a tua alma, né? Que é o silêncio. É ali que as respostas são entregues assim para o seu coração. O seu chakra cardíaco recebe muito amor da fonte. É no silêncio. Aí você vai deixar de ser insegura, você vai parar de ficar presa na linha do tempo, vivendo no passado ou no futuro. É ali que você ganha a chave do presente. E ali você vai começar a reconhecer os milagres em tudo que olhar. Vai reconhecer os diálogos entre você e a fonte, que estão o tempo todo acontecendo. Né? Então, silêncio. Silencie. Seja menos barulhenta. Né? Às vezes começa por fora, depois por dentro, enfim, mas procure formas diferentes de aprender a silenciar. Eu acho que é isso. Você sabe que você falou disso? Quando eu comecei, né, a meditar, essas coisas, eu tinha uma mente super agitada. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, deixa eu colocar o timer aqui para 2 minutos. Eu falei, né? Eu falei, deixa eu colocar o timer aqui em 2 minutinhos. E eu tinha. É isso, a minha vida era muito agitada, muita coisa, trabalho, vida social, tudo, eu não parava. Né? Adorava sair para dançar, tinha muita coisa acontecendo na minha vida naquela época. E aí eu falei, tá, vou aprender o que que é isso. Aí eu me lembro que foi muito engraçado a primeira vez que eu fechei os olhos assim, né? E eu coloquei o timer para 2 minutos. Aí eu falei, gente, e eu de olho fechado respirando, eu falei, nossa, passou muito tempo. Não é possível, o timer não tocou, né? Aí eu abri o olho, tinha passado 30 segundos. E na minha mente já tava assim, tipo,
Cara, o timer parou, quebrou, porque assim, Possível, essa eternidade. quando a gente não tá acostumado com essa pausa, esse silêncio, 10 segundos parecem uma eternidade, né? Então, eu achei super interessante você dar essa dica de começa com 2 minutos, porque eu comecei com 2 minutos. E você não desistiu, né, Lu? Né, Não Ju? desisti, tanto que eu já Tá vendo? fiquei, assim, momentos que eu fiquei 3 horas, entendeu? E nem percebi, entende? Uhum, Só que é lógico, gente, não é para ficar 3 horas, mas assim, mas é uma questão de literalmente parar mesmo, parar e respirar. Que bom, Priscila, que você parou no mês passado, porque é uma pausa mesmo, muito importante de um olhar, né? É, porque a sua mãe estava com suspeita de câncer, ela escreveu aqui, né? Mas eu sempre falo que a pausa, lógico, nesses momentos, né, como aconteceu com a sua mãe, mas espero que ela esteja bem e que ela fique bem, mas às vezes a gente não precisa esperar essa pausa, sabe, algo acontecer. A gente uhum, já faz a pausa antes para a gente se reconectar, né? uhum. A gente É, com tá. certeza, ela com essa dor que ela tá sentindo, eu não consigo visualizar o que que ela tá, que tem aqui no, de comentário, mas certamente é um lugar muito mais acolhedor esse silêncio, né? Se ela está passando por um momento difícil, ficar, saber que existe um lugar com um mar calmo e sereno dentro de si. E aí o caos pode estar acontecendo no nosso entorno, né? O que for, mesmo uma, né, uma doença de uma pessoa muito amada, mas é saber assim, tem um lugar dentro de mim que é seguro ficar ali, ali eu vou recuperar as minhas baterias, né? E aí isso vai dando também um recurso, né? De energia emocional para lidar com tudo isso. Uma pessoa que medita, que silencia, vai lidar certamente muito melhor com uma situação como essa, né? Do que uma pessoa que está sempre muito agitada, né? Ela escreveu aqui, graças a Deus, descobriu que era benigno. Ah, que boa Que, notícia. que boa notícia, né? Bruna, eu quero te agradecer para todo mundo. Eu sempre Ah, falo que é também. toda segunda, o História que Transforma, história que transforma vidas. Toda segunda eu tenho alguém, um convidado, ou alguém que me conta uma história, e aí eu chamo, eu falo, vem Que contar legal. essa história, né? Se você tiver alguma história de transformação na tua vida, me chama no direct. Para quem está assistindo ao vivo, obrigada por ter ficado ao vivo. Para quem vai assistir gravado, veja lá do início, porque eu acho que vai ser muito legal. A Bruna ela contou uma história que inclusive a gente estava junto. Olha só, você estava Estávamos cruzando na juntos. minha vida, né? Em momentos muito importantes. E, e realmente, assim, esse local, esse curso que ela fez com o Chris Gardner, para mim também foi muito transformador. Ele ficou muito marcado na minha vida por várias coisas, né? Um dia eu conto aqui, mas hoje é o dia é da É, queremos Bruna. saber. E, e aí eu vou colocar o arroba dela aqui. Para quem não segue a Bruna, comece a seguir, porque ela é uma pessoa incrível, o trabalho dela é sensacional. Então sigam a Bruna, porque eu tenho certeza que o que ela ensina, o que ela ajuda outras pessoas, vai transformar a sua vida, assim como a vida dela já foi transformada. Estou muito feliz, muito obrigada, amiga, por você estar aqui. Ah, gratidão pelo convite. Me sinto muito acolhida por você. Adorei compartilhar aqui um pouco dessa história que você estava junto nesse momento, né? A gente não estava conectado ali, mas um dia que foi muito especial e que fez mudanças importantes na minha vida e com certeza indiretamente várias outras pessoas. Para quem está aqui assistindo e quem vai assistir, essa semana nós vamos lançar o nosso planner Melhor de Mim, que eu faço todos os anos. E esse ano, deixa eu pegar aqui, ó, só para você ver, esse daqui foi o de 2025. É um planner que eu faço aqui
que eu coloco as ferramentas que eu entendo como práticas simples e que realmente aumentam a nossa produtividade com pausas, não aquela pegada workaholic que não é a minha, né? E nós vamos lançar o Planner 2026 essa semana. Então, quem quiser, coloca aqui que quer ganhar. Eu vou mandar o link, você é gratuito, é um presente que eu faço para todas as pessoas, é o meu presente que eu entrego para o mundo. Então, você pega o link e você vai imprimir da maneira que você quiser. Então, para os seus seguidores, eu vou dar todo, né? Vou dar esse link aí para as Que pessoas terem uma planejamento. demais! Que demais, gente. Então, por favor, hein, sigam a Bruna e manda que vocês querem esse planner aí. Depois eu mando o seu, Ju. Ah, eu vou querer com certeza absoluta, né? Mas o meu eu quero pessoalmente, tá, amiga? Sim, eu vou entregar pessoalmente, pode ter certeza. Muito obrigada, muito feliz. Obrigada, gente. Vai ficar fixado por uma semana aqui a live com a Bruna. Então sigam, quem vai assistir gravado, sigam a Bruna, porque eu tenho certeza que vocês vão ter várias histórias de transformação junto com ela também. Gratidão, minha linda. Um Muita paz beijo para você. Beijo no seu coração. Obrigada por todos aí. e beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.